Olá, sétimo ano, tudo bem? Nós estamos aqui hoje fazendo um vídeo diferente. Eu baixei um material aqui bem interessante. É da turma, vocês observem aqui que é do quinto ano, para vocês terem uma revisão de como de fato são os poliedros. E só que como é um material bem dinâmico, a gente vai usar no sétimo ano a fins de revisão para esse conteúdo do sétimo ano, certo? A gente tem um plano de aula bem feito aqui, então eu vou primeiro falar para vocês quais os objetivos da nossa aula hoje. Nós temos aqui pelo menos três, né? Primeiro, identificar as propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos e relacionar as figuras tridimensionais com as planificações. Aquilo que a gente falou na última aula a respeito da diferença entre polígono e poliedro, daqui a pouco fala um pouco mais sobre isso. Nós temos também essa segunda parte aqui, ó, coletar e analisar dados para identificar soluções e tomar essas decisões conscientes, certo? A gente vai acabar construindo, fazer um experimento com vocês, construindo alguns poliedros. A gente já fez isso na sala, melhor dizendo, e a gente vai discutir um pouco sobre isso mais tarde. E também nós precisamos manipular, aprender a manipular equipamentos e acessórios digitais, celulares, smartphones, e ver como que digitalmente isso pode nos ajudar no aprendizado. A gente sabe, mais do que nunca agora, de que a tecnologia pode sim nos ajudar bastante no processo ensino-aprendizagem. Deixa só eu bloquear isso aqui que está atrapalhando a nossa aula. Beleza, vamos lá. Nós temos aqui ó, um glossário que eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá, gente? Lá na classe. E esse material é interessante porque ele traz o glossário que seria uma espécie de dicionário de nossa aula. Vou usar alguns termos como poliedro, como superfície, como vértices. E para quem não lembra o que significa cada um desses termos, esse glossário aqui vai nos ajudar de uma forma esplêndida. Então, um poliedro é um sólido geométrico cuja superfície é composta por um número finito de faces, em que cada uma das faces é um polígono. Daqui a pouco a gente revê a diferença entre um polígono e um poliedro. O que é uma superfície? É uma grandeza com duas dimensões, enquanto a área é medida dessa grandeza, portanto, um número. Ou seja, a gente pode apenas calcular a área de uma superfície. Quando a gente passa de superfície para três dimensões, a gente começa a calcular volume, não especificamente uma área. E os vértices é um ponto comum entre os lados consecutivos de uma figura geométrica, ou o ponto comum entre os dois lados de um ângulo. Ou seja, são os cantos, né, gente? Sempre que duas retas se encontram, nós temos um cantinho lá, nós podemos chamar aquele pontinho de vértice, certo? Bem próximo ali aos ângulos, vocês conhecem direitinho. Nós vamos ver aqui nas figuras, certo? Vamos lá. A gente tem uns personagens interessantes aqui, ó. Então nós chamamos nossa aula de os Guardiões da Biosfera, conhecendo os poliedros de Platão. Primeiro eu queria chamar a atenção para vocês para esse carinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o mouse, ó. Platão. Platão foi um filósofo, né? Um filósofo grego. O professor Marcos depois pode falar um pouco mais sobre isso para vocês, porque o Platão ele teve uma importância significativa no crescimento da ciência. Tanto Platão quanto um próximo filósofo que nós vamos falar. Esses caras, como eu acabei de falar, a filosofia ela deu origem à ciência. A gente costuma dizer que a filosofia é a mãe de todas as ciências, porque quem estudava antigamente, na Grécia Antiga, a matemática, quem estudava a física, a química, a biologia, que não eram chamados assim até então, eram os filósofos. Tanto que o grande cientista que a gente conhece aí da Idade Média, por exemplo, que foi Isaac Newton, o primeiro livro de física dele, ele era chamado de filosofia natural, ou filosofia da natureza, para você ver como a ciência ainda era muito ligada à filosofia. Hoje em dia, pelo menos para fins de disciplina mesmo, a filosofia anda um pouco distante da física e das outras ciências da natureza. A gente vai perceber que esses filósofos, especialmente Platão, ele teve uma importância significativa. A gente observa aqui, ó, quais são esses poliedros que nós chamamos de poliedros de Platão. Primeiro, relembrando que a gente viu na última aula, vocês podem ver no vídeo anterior no canal, que a diferença entre um poliedro e um polígono é basicamente as dimensões em que eles são construídos, certo? Um poliedro ele é uma figura em três dimensões, ele possui um volume. O polígono é uma figura em duas dimensões e ele possui apenas área, não possui volume, beleza? Então, 2D, polígono, 3D,
poliedro. Então nós temos aqui um personagem. Olá, amiguinho, sou o vovô dos guardiões da biosfera. Eu e meus netinhos estamos quebrando a cabeça para resolver uns problemas. Então, que tal vocês, nossos alunos sétimo nos ajudar com isso? Vamos pensar um pouco. Precisamos relacionar os poliedros platônicos às coisas da natureza, mas onde encontramos essas formas no meio ambiente? Tem uma parte importante da nossa aula, especialmente aos nossos alunos e os pais que estão nos ouvindo, que nós chamamos de integração fé-ensino. A gente vai perceber, gente, que a natureza ela vai ser formada basicamente por essas formas geométricas. Algumas mais irregulares, mas se você for buscar na natureza ou na nossa vida cotidiana, mesmo com materiais sintéticos, ou seja, produzidos pelo homem, a gente consegue observar as figuras geométricas. Ou seja, tudo na natureza parece seguir um padrão. E nós sabemos por que isso acontece. Porque o padrão ele é o fim, uma consequência de uma mente inteligente. E qual a mente inteligente que orquestrou ou que, como é que nós podemos dizer, arquitetou o universo? Exatamente. O nosso Deus, ele fez o universo com arte, com design e com inteligência, além de muito bom gosto, né? Nós podemos ver todos esses poliedros que nós conhecemos hoje nos ambientes naturais e artificiais também. Nós temos aqui alguns nomes. Nós temos aqui um tetraedro. Tetra, essa palavra tetra aqui significa 4, gente. Isso não quer dizer que ele tem 4 lados, quer dizer que ele tem 4 faces. O lado é essa linha bem aqui, ó. Esse aqui, ó, essa linha. Esse lado, a gente usa mais essa expressão lado quando estamos falando de polígonos. Quando nós estamos falando de poliedro, nós usamos a expressão face. A face seria mais ou menos essa parte aqui. Imagina esse aqui, é um hexaedro. Esse hexaedro é um dado, uma caixa cúbica, tá? Conhecido como cubo também. Cada lado desse dado nós chamamos de face, beleza? Para você ter uma ideia mais ou menos do que é uma face. Esse aqui, essa pirâmide, tem esses 1, 2, 3 e tem um lado de baixo, a face de baixo. Por isso nós chamamos de tetraedro. Tetra é 4, quer dizer que ele tem 4 faces. Nesse caso aqui é um hexaedro. Hexa é 6. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A parte lá de trás são 6 faces. Aqui é um octaedro, são 8 faces. Aqui é um dodecaedro e aqui tem um icosaedro. Para fins de entendimento, eu quero que vocês lembrem aí, pesquisem quantas faces tem um dodecaedro e quantas faces tem um icosaedro. Beleza? Então a gente observa algo bem interessante aqui nesses poliedros de Platão. Nesses aqui que nós vimos, nesses 2, 4, 5. A gente observa que as faces deles são exatamente iguais. Então, tem essa face aqui da frente do hexaedro e a face lá de trás é exatamente igual. Tem a mesma área, tem o mesmo tamanho. Essa de cima também tem o mesmo tamanho, do lado tem o mesmo tamanho. Todas as faces dessa mesma figura geométrica têm o mesmo tamanho. É a mesma coisa aqui no tetraedro, no octaedro e nos outros aqui. A gente observa que esse triângulo é do mesmo tamanho desse outro triângulo, do mesmo tamanho desse outro triângulo, do mesmo tamanho da base. Certo? Por que isso acontece? Nós vamos chamar todas as figuras geométricas em 3 dimensões. Essas figuras geométricas em 3 dimensões nós chamamos de poliedros. Todo poliedro que tem as suas faces de mesmo tamanho, exatamente iguais, nós chamamos de poliedros de Platão. Beleza, tiver lá na prova, o que é um poliedro de Platão? Bem assim mesmo. Você vai lá dizer, poliedro de Platão é todo poliedro cujas faces são todas iguais, idênticas, têm o mesmo tamanho e as mesmas medidas. Beleza? Então tá aqui, vamos ter uma definição mais específica. Poliedro de Platão trata-se de um objeto com muitas faces. Ou seja, um poliedro tem bicos, que são ângulos poliédricos, e faces planas, que são polígonos. Um poliedro que tenha faces apenas polígonos regulares, todos idênticos, e que apresente todos os bicos, ângulos, idênticos entre si, é um poliedro regular. Certo? Essa aqui, gente, é o que chama de poliedro regular. A gente falou na última aula, que tem todas as faces iguais. Platão, por volta do século 6 a.C., estudou certa classe de poliedros, que vieram posteriormente a ser conhecidos como os poliedros de Platão, dentre os quais se incluem os poliedros regulares. Para ele ser de fato um poliedro de Platão, ele precisa o quê? Que todas as faces sejam polígonos, mas com o mesmo número de lados. Todos os bicos sejam formados por o mesmo número de arestas. Vocês viram lá no glossário o que são arestas. Beleza?
Quantos são poliedros de Platão? E só existem 5 poliedros de Platão, regulares ou não, que são o tetaedro, o octaedro, o icosaedro, o hexaedro e o dodecaedro. São esses daqui, ó. São esses daqui, são 5. Só existem eles, não existe mais nenhum outro. Qualquer um que não seja classificado entre esses poliedros aqui, a gente não classifica como poliedros de Platão, certo? Tem um outro nomezinho que eu vou falar daqui a pouco. Tá bem aqui, gente, essa tabelinha, eu não vou ler ela toda por conta do tempo, mas vocês podem parar o vídeo aí e dar uma olhada direitinho. Nós temos aqui o nome dos poliedros de Platão, nós temos tipos de face, ó, observe que as faces são formadas por polígonos, triângulo, quadrilátero, pentágono, certo? O número de face, o número de arestas e o número de vértices. E aí você vai lembrar o que são arestas, o que são vértices lá no nosso glossário. Tá aqui, ó. Esses 5 são os poliedros de Platão. É mais ou menos a mesma tabela que nós temos aqui, só que aqui você tem desenhado cada um, o número de vértices, arestas, faces e a forma da face de cada um, super tranquilo. Mas o nosso netinho aqui, personagem, pergunta para o seu avô lá inicial. Vovô, quais as formas geométricas que encontramos na natureza? E o que tem essas formas a ver com sólidos platônicos? Acho que terei de pesquisar mais sobre o assunto. Certo? Então, assim, hoje nós vamos ficar só com os poliedros de Platão, mas o que isso tem a ver com a natureza? Primeiro, nós não vamos nem falar da natureza, vamos focar nas pirâmides do Egito. Lembra que as pirâmides do Egito, que é uma das 7 maravilhas do mundo, todo mundo já ouviu falar sobre essas pirâmides, elas são... a pirâmide em si é um tetraedro, desculpa. Só que assim, nem toda pirâmide é um tetraedro. Tetraedro, quase não sai, né? Nem toda pirâmide. Só as pirâmides são formadas por 4 faces, a base e essas 3 aqui. E para ser de Platão, elas têm que ter o mesmo tamanho, certo? Não esqueçam disso. Esse detalhezinho interessante. Então a gente pode ver um cubo, por exemplo, o formato das casas, dos prédios, certo? O icosaedro já é um pouco mais difícil, a não ser que for uma pirâmide com sua sombra. Um dodecaedro é um formato de uma... já vai se tornando mais perto de uma esfera, certo? O icosaedro já é algo que é mais usado para polir diamantes. Então a gente vai ver que existem algumas funções, mas como eu falei agora há pouco, nosso Deus ele pegou modelos matemáticos, ele criou, melhor dizendo, e usou isso com inteligência e bom gosto para criar a natureza. Um grande abraço a todos. Aqui quem fala é o professor Wellison. Obrigado por todo mundo que está ajudando aí.